Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Nessa atividade que foi proposta para vocês fazerem, nós estamos estudando os polígonos. E entre as atividades que vocês têm para resolver, tem essa aqui que é um exemplo na qual vocês vão calcular o perímetro desse polígono, tá? E o que é o perímetro de um polígono? O que é perímetro? Perímetro é a soma das medidas de todos os lados. Por exemplo, esse polígono, né, que é uma figura geométrica plana, formada por linhas retas e fechada, nós vamos calcular o seu perímetro, tá? Como eu falei, perímetro é a soma das medidas dos seus lados. Agora nós temos algumas medidas aqui representadas por números decimais, a exemplo desses três lados, né? Números decimais, como vocês sabem, são números que vêm com vírgula. E temos outros dois lados apenas com números inteiros. Então, como que nós vamos efetuar essa soma com esses dois tipos de números? Vamos começar aqui por 2,8. Você pode começar por qualquer um desses lados. Então, 2,8 eu vou somar com 2,4, por exemplo, 2,4, 2,3, tá? E aí, eu deixei por último esses dois números que não são decimais, são números inteiros, certo? Quando o número não tem vírgula, como que eu vou fazer aqui então? Vou colocar esse 3 aqui para vocês entenderem. Eu vou colocar o 3, quando ele não tem vírgula, você acrescenta uma vírgula e coloca 0, ok? Ou seja, 3 e 3,0 é a mesma coisa, tá? Ok. E com 2 vamos fazer a mesma coisa. Vamos colocar aqui, ó, 2. Como 2 não tem vírgula, você coloca vírgula e acrescenta um 0, ok? E agora nós vamos somar os 5 lados desse polígono, pois a soma dos seus lados é o que nós chamamos de perímetro, tá? Perímetro é o contorno da figura aqui, ó, tá? Quanto que vai medir esse contorno? Vamos ver? 8 mais 4, 12. 12 mais 3, 15. O 0 não soma, então 15 coloca 5, vai 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 3, 10. 10 mais 2, 12. Agora eu pergunto, se eu deixar a resposta assim, está certa? Não, pois eu devo colocar a vírgula. E como falei, tem que ser vírgula embaixo de vírgula. Então a vírgula vai ficar aqui? Não, vai ficar aqui, ó. Vírgula embaixo de vírgula. Ou seja, o perímetro desse polígono vai ser 12,5. Como os seus lados estão sendo representados em centímetro, então a resposta ficará também em centímetro, 12,5 centímetro, ok? Então é dessa forma que nós calculamos o perímetro de um polígono. Agora vamos para uma outra situação aqui, tá? Que é esta. Olha só. Eu elaborei aqui uma situação envolvendo medidas de polígono, tá? Vamos ver se dá para vocês visualizarem toda a pergunta. Olha só a pergunta. Se os ângulos de um octógono forem congruentes e a soma das medidas deles for 1080 graus, quanto medirá cada um desses ângulos? Bom, nós temos alguns detalhes para analisar nessa questão. No início da pergunta, veja só, se os ângulos de um octógono, eu aqui escrevi errado, aqui é 1, tá? Se os ângulos de um octógono. Mas o que é um octógono? Octógono é um polígono que tem 8 lados, tá? Foi dado para vocês uma lista, nessa folha que se encontra com vocês, com uma tabela com o nome dos polígonos e seu número de lados. Por exemplo, um polígono que tem 5 lados é pentágono.
Um polígono que tem 7 lados chama-se heptágono. 3 lados, vocês sabem que é o triângulo. E assim sucessivamente, tá? Então, o octógono é o polígono que tem 8 lados. E aqui diz, se os ângulos desse octógono forem congruentes, o que significa a palavra congruentes? Congruentes quer dizer que tem a mesma medida, tá? Então, se os ângulos desse octógono forem congruentes, ou seja, se eles tiverem a mesma medida, e a soma das medidas deles, ou seja, dos ângulos do octógono, for 1080 graus, a soma desses ângulos, quanto medirá cada um desses ângulos? Gente, parece difícil, mas não é. Você vai ver isso agora. Olha só. Se a soma dos ângulos desse octógono mede 1080 graus, a pergunta é quanto vai medir cada um dos seus ângulos? É simples. É só você pegar essa soma, esse total 1080, e dividir esse total pela quantidade de ângulos. Quantos ângulos tem um octógono? Só um detalhe, em qualquer polígono, o número de lados será igual também ao número de ângulos e de vértices. Ou seja, se o octógono tem 8 lados, ele terá também 8 ângulos, ok? Pois o número de lados e de ângulos é sempre o mesmo. Beleza. Então, se ele tem 8 ângulos, eu vou fazer aqui, ó. Vou pegar o total, a soma que é 1080 graus, e dividir por 8. Fazendo esse cálculo, eu vou encontrar a medida de cada ângulo. Vamos ver, então? Vamos dividir aqui. Vou separar aqui o 10, né? Primeiro, para dividir por 8. Ok? Vamos lá. 10 dividido por 8 vai dar 1. 1 vezes 8, né? O 8 só cabe no 10 uma vez, então dá 1. 1 vezes 8, 8. Multiplica, coloca o resultado aqui e subtrai. 10 menos 8 vai dar 2. Depois que nós subtraímos, qual é o próximo passo? Abaixa o próximo número, 8. Formou que número? 28, tá? Vamos dividir 28 por 8. Quantas vezes o 8 cabe no 28? 3 vezes, né? Pois 3 vezes 8 é 24. Se eu colocar 4 aqui, 4 vezes 8 é 32. Aí passa, fica errado, não pode passar de 28. Então vai ser 3. 3 vezes 8, 24. Ok? Multiplicamos e subtraímos, como no início, tá? Vamos subtrair para ver quanto que vai dar aqui, né? Então, 8 menos 4, 4. 2 menos 2, 0. Veja, sobrou 4 aqui, né? Quando subtraímos, o resto deu 4. Mas ainda tem um número para abaixar. Veja que cada número que eu fui abaixando, eu coloquei um tracinho aqui, que é para não confundir. Então, vamos agora baixar o 0. Baixa aqui do lado desse número que sobrou, forma aqui número 40. 40 dividido por 8 vai dar 5. Por quê? 5 vezes 8, 40. Para 40, 0. Ok? E aqui nós encerramos a divisão. E agora nós temos a resposta, né? A pergunta foi, se os ângulos de um octógono forem congruentes, ou seja, tiver a mesma medida, e a soma das medidas deles for 1080 graus, quanto medirá cada um desses ângulos? Medirá 135 graus. Vai ser a resposta aqui, tá? 135 graus, ok? Ou seja, se eu multiplicar aqui 8 vezes 135, vai dar 1080, ok? Então é dessa forma que nós resolvemos essa situação. Agora, para concluirmos, tem uma terceira situação aqui que eu quero mostrar para vocês, tá? Que é essa aqui, ó. Vamos lá. Calcule o perímetro dos polígonos abaixo. Veja só, calcule o perímetro. E já mostrei para vocês que o perímetro é o que mesmo? É a soma de todos os lados de uma figura. É o seu contorno. Quanto mede o contorno daquela figura? Vamos ver primeiro esse polígono, hexágono. Só que tem um detalhe, para você resolver, você tem que saber quantos lados tem cada polígono. O hexágono, por exemplo, tem 6 lados.
Então, qual vai ser o perímetro de um hexágono com lados medindo 2,3 centímetros? Se cada lado mede 2,3, quanto vai ser o perímetro do hexágono? Vai ser a soma dos seus 6 lados. Se cada lado mede 2,3, eu tenho duas maneiras de resolver isso aqui. Uma delas seria somar os 6 lados. Seria 2,3 mais 2,3 mais 2,3. Eu iria fazer isso aqui 6 vezes, somar 6 vezes. Como os lados são iguais, em vez de eu somar 6 vezes, eu posso fazer o quê? Eu posso já multiplicar. Eu faço 2,3 vezes 6, para não ter que ficar repetindo 6 vezes, tá? Então vamos lá. 6 vezes 3, 18. Coloca 8, vai 1. 6 vezes 2, 12. E um que sobrou, 13. Lembrando que quando você multiplica números com vírgula, ou seja, números decimais, você tem que observar quantos números tem após a vírgula. Então, após a vírgula aqui tem um número, que é o 3. Significa dizer que no resultado haverá também uma casa após a vírgula. Ou seja, eu conto aqui uma casa e coloco a vírgula. Ou seja, 6 vezes 2,3 vai dar 13,8. Esse 3,8 é o quê? Esse 13,8 é o perímetro do hexágono. Foi o que foi pedido. Calcule o perímetro. Então, o perímetro do hexágono vai ser 13,8. Mas 13,8 o quê? Metros? Decímetro? Quilômetros? Não. Está aqui, ó, centímetros, ok? É conforme a medida que foi dada. 13,8 centímetros. E para que vocês compreendam melhor, vou fazer só mais um exemplo aqui com vocês. Essa letra B, olha só. Vamos ver aqui. Calcule o perímetro do pentágono com lados medindo 1,8. Perímetro, já sabem que é a soma de todos os lados. Mas a pergunta é, quantos lados tem um pentágono? O hexágono tem 6, como acabamos de ver. O octógono tem 8. O pentágono tem 5 lados, ok? Vocês vão encontrar isso aí nessa lista que foi passada para vocês, ok? 5 lados. Se cada lado mede 1,8, quanto que vai dar a soma? Porque a soma vai ser o perímetro. Então, como eu falei, eu posso somar 5 vezes 1,8 mais 1,8 mais 1,8, 5 vezes, aí dá o resultado. Mas é mais prático você já multiplicar. Então, vou fazer aqui, ó, 1,8, que é a medida de cada lado, vezes 5. Por que vezes 5? Porque o pentágono tem 5 lados. Vamos resolver? 5 vezes 8, 40. Coloca 0, vai 4. Certo? 5 vezes 1, 5. Com 4 que sobrou, 9. Então, está resolvido? Não. Falta alguma coisa. Você sabe o que é que está faltando? A vírgula, né? Porque aqui 1,8. Esse número de cima tem uma casa decimal. Então, o de baixo também vai ter que ter uma casa. Se o número de cima tivesse 2 casas, aqui seriam 2. Mas é apenas uma casa após a vírgula. Então, aqui a vírgula vai ficar no meio, pois teremos uma casa decimal. Então, quanto mede o perímetro do pentágono? Vai medir 9,0. Mas como é 0, você já pode colocar só o 9, tá? Então, o perímetro do pentágono vai medir 9 centímetros, tá? Pois a medida aqui foi dada em centímetro, ok? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham compreendido, mas se tiverem dúvida, é só voltarem ao vídeo e ver novamente, tá bom? Persistindo ainda a dúvida, é só me procurar e fazer suas perguntas, ok?